Uma coisa muito importante para nós é que Maria Madalena ela vem a trazer para nós a importância das mulheres no ministério. Eu sei que muitos falam que a Bíblia é machista, que os homens têm um papel fundamental na história bíblica, e Maria Madalena é uma das pessoas que vem mostrar que tudo isso está errado. E em alguns textos nós vamos verificar o quanto Jesus reconhecia isso. Se você olhar não só na nossa igreja, como em outras igrejas, aqueles que já passaram por outras igrejas, você vai entender como as mulheres são participativas no ministério e no reino. As pessoas acham que as mulheres elas têm uma visão limitada, elas têm uma ação limitada em relação à sua participação no reino, mas ela não é exatamente assim. Você vai entender hoje que Maria Madalena ela fazia muito mais daquilo que você imagina sobre ela. As mulheres são essenciais na obra de Deus. Se você olhar um pouco no nosso ministério, você vai ver que as mulheres ela têm uma participação muito mais ativa do que os homens. Se você olhar no Ministério de Louvor, se você olhar no Ministério de Ensino, se você olhar no Ministério de Serviço, então assim, você vai ver que as mulheres são essenciais. E Jesus olhava especialmente para elas. Uma coisa interessante que nós vamos ler agora, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36, vamos ler até o 50. Lucas, versículo 7, do 36 ao 50. Não ouço nenhum barulho de páginas, então acho que todos já acharam. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-se os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Disse: mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse Jesus a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa os pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Esse texto é importante para nós, para mostrar o quanto Jesus reconhecia o trabalho e a fé de uma mulher. Esse texto ele não tem nada a ver com Lucas 8, que é o texto que nós vamos estudar nessa manhã, onde fala um pouco sobre Maria Madalena. Mas ele mostra claramente aqui o reconhecimento de Jesus para aqueles que têm uma fé genuína e verdadeiramente depositam sua fé de forma fantástica sobre Jesus. Jesus ele é questionado por estar ali dando essa atenção à mulher pecadora e até mesmo por deixá-la tocá-lo. Mas ele mostra para aquele homem que ele tinha muito que aprender com aquela mulher, porque ela foi muito autêntica
e ela se colocou diante aos pés de Jesus, com uma entrega fantástica. Então, Jesus, ele reconhecia, sim, o trabalho de uma mulher. Então, se você ouve por aí que Jesus não reconhecia, ou que a Bíblia ela é machista, isso é uma grande mentira. Jesus valorizava isso. Você vai ver na Bíblia grandes exemplos sobre isso, onde mulheres, elas têm uma fé tamanha, e depositam em Jesus a sua confiança, a sua esperança, e são transformadas e libertadas por Jesus. Então esse texto ele vem para nós nos mostrar exatamente isso. Uma vida dedicada a Deus. Uma coisa interessante, irmãos, é que existe muita confusão também o que é louvor e o que é adoração. Louvar, você abrir a sua boca, engrandecer a Deus, proclamar, reconhecer, mas você pode louvar e não adorar. Nós vamos entender que Maria Madalena ela não só louvou a Deus, mas como ela adorou a Deus também. O louvor ele tem a ver com reconhecimento, mas a adoração ela tem a ver com vida. A adoração ela tem a ver com entrega. O que significa dizer? Que se você louva a Deus, se você proclama, você canta, você reconhece, você faz tantas coisas, a sua boca não para de falar e reconhecer a Deus, mas a sua vida não reflete exatamente tudo isso que você entende de Deus, você está louvando, mas não está adorando. Então nós vamos entender nessa manhã que Maria Madalena ela não só louvava, mas Maria Madalena ela era uma adoradora. A sua vida ela estava dedicada totalmente a Deus. Porque ela entendeu quem era Deus, ela entendeu a graça que ela recebeu, e isso foi o suficiente para que ela pudesse buscasse e seguisse Jesus. Eu tenho um exemplo na minha conversão, irmãos, de mulheres fantásticas. Uma mulher lá do Maringá, a irmã Rita, esposa do seu Diniz. Um carinho tão grande por nós, pela minha família. E eles nos amaram tanto, que no convite que eles fizeram para nós, para irmos numa igreja, eu procurei desculpas, eu não era crente, para dizer um não para eles, e eu não conseguia achar uma desculpa. Eu falei, tá bom, vai, hoje eu vou quebrar seu galho, eu vou na igreja, já que você insiste tanto. Vou quebrar o seu galho, né? Entre aspas. Fui na igreja e fui tocado por Deus. E aquela mulher tão carinhosa, a irmã Rita, com seu esposo, seu Diniz, eles não abriram a Bíblia para falar de Jesus para mim, mas a vida deles foi tão importante que me fez entender que eu precisava retribuir aquele carinho tão grande. Então, mulheres são essenciais não só no serviço, como no ensino e até mesmo na evangelização de pessoas. Eu sou a prova disso. Ok, fui para a igreja, fui tocado, chorei, me arrependi de pecados, mas a minha cabeça ainda não estava voltada para Jesus, porque eu ainda não entendi racionalmente o que era seguir a Deus. Quando eu comecei a entrar na igreja e entrei numa escola bíblica dominical, eu encontrei uma mulher, o Fran conhece, Dona Eunice. Uma mulher que ensinava as pessoas. As pessoas que chegavam na igreja passavam pela Dona Eunice. Eu falei, eu acho que na pregação, na última que eu tive aqui, falamos um pouco sobre ela. E a sabedoria que Deus colocou na vida daquela mulher, de poder ensinar os primeiros passos daqueles que precisam conhecer a Deus. Até hoje ela me chama de Joãozinho, né? O marido dela me dá caixas de Bíblia para poder distribuir. E a gente tem um relacionamento muito bom. E como Deus foi importante, colocou essa pessoa tão importante na minha vida. Então, as mulheres, elas não são apenas na igreja colocadas para o serviço, mas são totalmente essenciais, com a sua delicadeza, com a sua doçura, e muitas vezes com a sua sabedoria. Alguém como eu, que tinha tantas dúvidas, cheguei na igreja com 200 perguntas, uma lista pronta, e ela falou assim, abra nesse texto. Essa pergunta você abre nesse texto. Para aquela outra pergunta você vai abrir nesse texto. Se você ler o texto e continuar com dúvida, você volta a me procurar. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender, e Deus começou a falar no meu coração, e eu não voltava para poder perguntar para ela, porque ela me direcionou exatamente para onde eu precisava aprender sobre Jesus. Então, assim, é importante ter essa visão sobre a importância das mulheres na igreja. A importância dessas mulheres na nossa igreja. Quando nós vamos trabalhar, irmãos, nós somos sacerdotes do nosso lar. Aqueles que trazem a palavra, né? O sacerdote, aquele que é responsável ali por trazer o alimento espiritual para o seu lar. Quando nós vamos para cá, para o trabalho, quem passa a ter a responsabilidade também do ensino dos nossos filhos, nossas esposas, não apenas para o serviço, mas elas também, além de trabalhar, ter o seu serviço ali árduo, elas orientam, muitas vezes disciplinam
trazem ali a palavra, muitas vezes, de correção. E quando nós estamos trabalhando, nós confiamos a nossa casa às nossas esposas. Então, assim, é importante olhar para esse personagem bíblico e olhar como as mulheres elas têm sido usadas por Deus de uma forma fantástica. Ok? Muito bem. A pergunta é, quem era Maria Madalena? Abra sua Bíblia em Lucas 8, um pouco depois aí do texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Muito bem, Maria Madalena aqui é colocada como uma das pessoas que seguiam Jesus. Então, entre as pessoas que estavam com Jesus, tinham os seus discípulos e as mulheres. E vamos entender também o papel essencial dessas mulheres. Vamos entender que Maria Madalena era da cidade de Mar de Gala, que ficava situada ali à beira do Mar da Galileia. Também sabemos aqui pela Bíblia que ela sofria porque era atormentada por demônios. Aqui no versículo 2, Lucas 8, 2. Vamos ver também que Maria Madalena ela tinha um coração grato pela sua nova vida. Maria Madalena era uma seguidora de Jesus e era ofertante na obra do Senhor. É interessante esse final do versículo quando ele diz o seguinte, ó, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Alguém aqui já tinha imaginado que essas mulheres elas usavam dos seus recursos próprios para sustentar ali, ajudar a sustentar os discípulos e a Jesus? Você vê que a visão sobre o trabalho e o serviço de uma mulher aqui no reino de Deus, ele não vai apenas ao serviço, a servir, a trazer comida, a fazer aquilo que é necessário e básico, mas você vê aqui uma entrega tão grande dessas mulheres que elas tiravam dos seus próprios recursos para ajudar no sustento de Jesus e dos seus apóstolos. Interessante isso. Então, assim, hoje nós quebramos exatamente isso. Até onde uma mulher ela pode ir dentro do reino de Deus? O quanto a mulher pode se entregar ao reino de Deus em função daquilo que ela recebeu de Jesus, em gratidão a Ele. Então, assim, é interessante olhar para esse texto e quebrar exatamente isso. O papel da mulher e o quanto ela se entregou a Jesus. Outra coisa importante, Maria Madalena ela foi perseverante. Você vai perceber que em todas as citações onde você envolveu a crucificação de Jesus, você vai ver a participação de Maria Madalena. Ela esteve ali durante a crucificação e mesmo após a morte de Jesus, ela foi ativa. Alguns discípulos já tinham um pouco desanimado, estavam um pouco desorientados, sem saber o que iria acontecer, mas ela estava ali, presente. Maria Madalena era serva, nós vimos aqui que ela não só servia a Jesus, como ela também ajudava no sustento. E Maria Madalena, filha de Deus. Ponto básico. Eu não sei se alguns aqui já ouviram falar, mas muitos já entendem que Maria Madalena era uma prostituta, é isso? Alguém já teve essa impressão, ou já ouviu falar que Maria Madalena era uma mulher pecadora, uma prostituta? Sim, que é diferente. Exatamente. Exato. Isso. Sempre. A gente sempre ouviu falar sobre isso. Não é isso? Que ela era uma prostituta. A questão é que a Bíblia não fala nada sobre isso. Exato. Exatamente. Quando nós lemos aqui Lucas 7, de 36 a 50, que é o texto que antecede exatamente o Lucas 8, de 1 a 3, onde vem citar brevemente um pouco sobre Maria Madalena, você vai ver uma Maria também, que antecede o texto, que era uma mulher pecadora, né? E falava dos seus pecados ali, né? Enxugou os cabelos, que vai fazer referência também lá em João. E as pessoas juntam esses dois capítulos e associam Maria Madalena como uma prostituta. E a Bíblia não fala nada sobre isso. E são pessoas diferentes. Sim,
Sim. Mas a Bíblia é clara, né? Exato. Existe uma diferença muito grande entre você ser uma pecadora, você ser uma prostituta e você ser atormentada por demônios. Eu vou citar um exemplo daqui a pouco de uma mulher que eu conheci que era atormentada por demônios e ela não era nada disso. Então, assim, primeira coisa que vamos quebrar nessa manhã. Maria Madalena, não existe menção bíblica sobre Maria Madalena ser uma prostituta ou uma adúltera. Não existe essa menção, ok? Então, aqui, ó, muitos confundem, exatamente o que o Fran falou, ó, muitos confundem Maria Madalena com a pecadora que ungiu os pés de Jesus, em Lucas 7, 36 e 50, ou com Maria de Betânia, lá em João 11. Não existe evidência bíblica que Maria Madalena tivesse sido prostituta. A razão desse equívoco é porque Lucas a menciona pela primeira vez, logo após relatar a história da pecadora. Então as pessoas ligam esses dois textos e associam Maria Madalena como uma mulher adúltera. E isso não tem base bíblica. Ok? Libertação. Ela era atormentada por demônios e ela foi libertada. Eu não sei, irmão, se vocês já conviveram com alguém que tinha esse mal, de ser atormentado por um demônio. Na outra igreja, a gente conhecia uma irmã chamada Rita. E ela teve um trauma logo de infância. Ela viu seu pai assassinar sua mãe quando era criança. E aquilo traumatizou aquela menina. E ela virou uma senhora adulta e ela tinha alucinações. A igreja inteira sabia sobre isso. E ela tinha uma vida muito triste. Ela sofria muito com isso, né? A Rita, ela foi uma das pessoas que se chegou a mim, né? Lembrar dela é difícil aqui. E ela falava, ela relatava como que era isso para mim. Às vezes antes do culto começar, a gente chegava aqui, subia para cantar, e eu tinha que esperar um pouco, ouvir um pouco o que ela falava para entender. E ela falava assim para mim, ó, era até difícil falar, porque ela falava assim, eu ouço vozes, e essas vozes me pedem para fazer coisas que eu não quero fazer. E eu sei que são coisas erradas, mas eu não aguento mais isso. Essa mulher era adúltera, era pecadora, como nós talvez, sempre. Mas ela era atormentada por demônios. Ela teve um trauma de infância que marcou a vida dela de forma tão grande. E o inimigo ele achou uma brecha na vida dessa mulher para que pudesse atormentá-la. E a palavra para ela sempre foi, irmã, você é templo do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita, não há lugar para nenhum outro ser. Jesus ele está dentro de você. Olhe para dentro de você e veja o Espírito Santo. Não há lugar para o inimigo aqui. E quando você sentir isso, irmã, ore. Coloque a mão no seu peito, ore. E essas vozes vão embora. Irmão, e como era gostoso quando ela falava para mim, quando ela falou assim, hoje eu ouvi a voz, e elas foram embora. Elas pararam de me perturbar. Olhando para a Rita, a Cristiane conhece a Rita porque ela é tão próxima que ela foi pedir desculpa para a Cristiane para que a Cristiane não se disse ciúmes, né? Porque ela falava que me amava, né? Por isso que é difícil lembrar da irmãzinha. E ela falava assim, ó irmã, não fique com ciúme não, né? Não fique com ciúme de mim não. Uma senhora, cabeça branca. E como era gostoso ouvir daquela mulher, que naquele dia ela orou, ela sentiu paz e as vozes pararam de perturbá-la. Lendo esse texto sobre Maria Madalena, eu lembrei dessa irmã. Como deve ser difícil você viver atormentado por um mal te perseguindo. E como deve ser maravilhoso você ser liberto disso e seguir um Deus, e ser grato a um Deus que pôde salvá-la, né, e libertá-la. A irmã Rita não está mais entre nós. Eu soube da morte dela quando eu estava no Maranhão, eu fiquei 5 meses lá. Mas eu fiquei triste por não estar mais com ela e alegre em saber que ela está com Jesus. Nunca mais ela vai sofrer de mal nenhum desse. Ela já não sentia mais quando ela passou a orar, passou a entender que ela era filha de Deus, passou a crer em Jesus Cristo. Ela está no céu. Maria Madalena ela sofria desse mesmo mal. Era atormentada por espíritos. Vozes, eu não sei alucinações, eu não sei o que essa mulher exatamente sofria, mas eu sei o que o mal pode fazer, eu sei o que o inimigo pode fazer na vida de alguém, destruir. E ela foi libertada. Jesus libertou Maria Madalena. E eu acho interessante, assim como nós falamos sobre o título dessa aula, é que essa fé, ela produziu uma devoção. Essa libertação de Maria Madalena, ela produziu uma gratidão. E essa gratidão, ela era tão grande,
que levou essa mulher a se entregar de uma forma fantástica a Jesus. As prioridades dessa mulher mudaram. Tudo passou a ser diferente. Tudo aquilo que ela tinha, ela depositava em Jesus. O texto falou claramente que ela depositava até seus próprios bens para o sustento do reino. Interessante é que Maria Madalena ela não foi julgada e nem condenada, mas foi libertada por Jesus. E isso nos ensina o que o amor de Deus ele pode fazer por nós. Né? Quantas vezes Jesus nos diz, vá e não peques mais, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Seu exemplo de vida tem nos ensinado sobre o amor e o serviço de Deus. Somos alcançados e envolvidos no seu reino. Maria Madalena ela se destacou pela entrega ao serviço, estando presente nas horas mais difíceis. Abra sua Bíblia em Marcos 15, versículos 40 e 41. Marcos 15, quarenta e 41. Ainda ouço o som das páginas. Diz assim a palavra do Senhor. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém estavam também ali. Uma coisa interessante desse texto, não sei se vocês perceberam, é que ele diferencia de forma bem clara aquilo que é seguir e o que é servir. Muitas pessoas seguem a Jesus. Algumas pessoas seguem ele de longe, né? Mas não são todas que servem a ele. Você encontra nas igrejas tantas pessoas que seguem a Jesus há tanto tempo, que estão na igreja há tanto tempo, mas ainda não se dispuseram a trabalhar e a servir a Jesus. E o texto diz que ela tanto seguia como servia. Ela estava ali. Maria Madalena também era filha de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo 17. João 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Jesus ele deixa bem claro para Maria Madalena aqui que ele voltaria para o Pai. E que esse Pai era o mesmo Pai deles, de Maria e de seus discípulos. Então Maria Madalena ela sabia exatamente que ela seguia Jesus e que ela era filha de Deus. Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e para o Deus de vocês. A pergunta para essa manhã, irmãos, é o que nós podemos aprender com Maria Madalena? O que Maria Madalena tem a nos ensinar na sua vida? A forma com que ela foi transformada, a forma com que ela caminhou e como ela entregou a sua vida a Jesus. Uma das coisas que nós podemos aprender aqui nessa manhã, irmãos, é que somos pecadores. E vou falar para você que, entre pecadores que somos, um dos nossos pecados é olhar para o outro com um olhar de indiferença. Talvez uma pessoa que é atormentada por demônios não é alguém que você deseja estar por perto. Talvez uma pessoa que é atormentada por demônios não é uma pessoa que você queira receber na sua casa, que você convide para um fim de semana, para uma macarronada de domingo. Então, certamente a Bíblia, ela colocando isso, a gente entende que Maria Madalena talvez fosse uma pessoa que ela fosse um pouco excluída da sociedade. Não só como mulheres pecadoras, adúlteras, e mulheres também como Maria Madalena,
que sofriam dessa prisão desses demônios. Então, assim, somos pecadores. Então, assim, Jesus ele olhou para ela de forma diferente. Jesus entendia a sua dor, a sua aflição. E sabia que ela precisava ser libertada. O ponto é que nós também estivemos assim. Um dia Jesus olhou para nós, ele nos alcançou, fomos libertos do pecado. A questão é que, muitas das vezes, a gratidão que o coração de Maria Madalena produziu, o nosso coração não produziu ainda. Porque fomos libertos como ela. Andávamos no pecado. Salmo 40. Coloquei minha confiança no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele me tirou de um lamaçal de pecado, me colocou os pés sobre uma rocha e me colocou nos lábios um cântico novo. Isso é gratidão. Olhar para o Salmo 40 é lembrar de Maria Madalena, de um coração grato, que reconhece aquilo que ela recebeu, a graça que ela recebeu, só que esse coração ele produziu algo. Agora vocês estão muito quietos, eu queria ouvir de vocês, irmãos. O que acontece com a igreja que ainda não consegue retribuir e não consegue servir ao Senhor em função da graça que Jesus depositou em nós? Por que a igreja não consegue servir do jeito que deveria? Por que as pessoas elas sabem que são salvas, elas falam tanto desse Jesus, mas o coração dela não produz isso? Me ajudem, por favor. Quem quer começar? Então, repetindo aqui, para mim é quando você não sentiu a plenitude, você não entendeu ainda completamente. Que a hora que você entender, não tem dúvida. Isso é uma grande verdade, irmãos. O que aconteceu com Maria Madalena acontece com todo aquele que é transformado e alcançado por Jesus. É impossível você ser tocado por um Deus, você tocar esse Deus, você se aproximar dele e isso não produzir algo em você. Talvez você possa cantar, mas a vida de Maria Madalena ela ia além disso. Era uma entrega total. Era tudo que ela tinha. Seus bens não são mais os meus bens, né? A minha vida não é mais a minha vida. E como o Denis falou, talvez se a sua vida não produz ainda isso, talvez você não entendeu ainda, ou talvez você ainda não teve esse encontro real com Jesus. É duro falar isso numa igreja, irmã. É duro falar isso numa igreja, mas a fé em Jesus, ela produz algo. É impossível você falar que você é um discípulo de Jesus e você não andar como ele. Os discípulos eram confundidos porque eles falam como ele. Esse daí deve ser um deles, porque é o jeito que ele fala. Parece que eu estou ouvindo Jesus falar. Não é isso? Pode falar, irmã. Então, eu vejo assim que nós vivemos mais o natural e não o espiritual. Porque quando nós olhamos, né, mais a carne que fala e não o espiritual. Porque quando nós nos aproximamos realmente e vemos que Jesus nos salvou, né, nos tirou do pecado, não importa o tipo de pecado, mas o pecado original que nós temos. Então, quando nós olhamos para o natural e deixamos de ver o espiritual, então nós não conseguimos entrar totalmente nessa graça de Jesus. Sabe uma palavra fantástica aqui dessa semana que me alimentou muito e veio de encontro com aquilo que Deus vinha falando na minha vida? Quem lembra aqui da palavra do missionário de domingo passado? Ele falou algo fantástico, que as pessoas elas olham muitas vezes para a obra e elas tentam olhar de uma forma sobrenatural. E ele falou, não existe nada de sobrenatural nisso. Nada. Ele simplesmente decidiu obedecer. Às vezes a gente fala de servir a Deus e fica tentando esperar um anjo entrar na sua porta e falar que você tem um chamado e que Deus quer que você faça isso, 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 sendo que aquilo que Deus quer para você já está escrito na Bíblia. Então, muitas das vezes, irmão, não falta... Meu pensamento é que eu acho que para nós o que falta é obediência, que foi a palavra que ele usou aqui. Não existe nada de sobrenatural nisso. Deus já fez o sobrenatural, sabe o que para mim é? O sobrenatural é um Deus tão grande ir para uma cruz, apanhar, ser humilhado, sofrer por um pecador miserável como eu e você. Isso para mim é sobrenatural. Sobrenatural demais até. O que falta para nós muitas vezes é atitude. A gente entender esse amor que Maria Madalena recebeu, que ela foi alcançada e liberta, entender que nós também fomos libertos do pecado, estamos aqui pela graça de Deus,
E isso produzia algo em nós naturalmente. Eu tenho muita dificuldade aqui, talvez alguns não concordem comigo, depois eu fico à vontade para conversar com vocês. Eu tenho muita dificuldade em ouvir numa igreja e falar o seguinte: eu não ouvi isso aqui ainda, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, a igreja tem que fazer aquilo. Irmãos, a igreja não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Você está aqui porque você é grato. Ninguém acorda domingo de manhã para vir para a igreja, que poderia estar vendo aqui o Globo Esporte ou qualquer coisa do tipo, para ouvir falar de uma coisa que você já sabe. O que nos faz estar na igreja e seguir a Jesus é que nós somos gratos. Nós entendemos quem é esse Deus, nós conhecemos esse Deus e isso começou a produzir algo em nós. Só que eu entendo muitas vezes que a gente parou na salvação. A salvação, ela para nós foi o suficiente. Nós fomos alcançados, estamos salvos e parou aí. Maria Madalena, ela não parou na libertação. Ela foi liberta da atormentação que ela tinha dos demônios, mas ela não parou na salvação. Ela não falou assim: ok, estou garantida, agora tudo bem, não tem mais demônios no meu ouvidinho, ok, vou voltar para a minha vida, vou fazer o que eu tenho que fazer agora, deixa eu viver agora sem esses demônios. Negativo. Ali foi apenas um primeiro passo. A salvação para nós, irmãos, ela é apenas um dos passos que nós temos que dar quando nós temos um encontro com Jesus. E aí existe toda uma vida pela frente. Pessoas que estão por aí, atormentadas, sem saber desse Deus. E aí a gente está parado na salvação. Essa é uma das visões que eu tenho, não sei se vocês concordam, eu queria que vocês falassem sobre isso. Por que a igreja para na salvação? Por que a igreja não vai adiante, não dá os outros passos? Né? Somos salvos? Ok. Não parou por aí. Jesus está voltando e eu não posso ficar parado na minha salvação. Maria Madalena, ela não parou na salvação. Ela se entregou. Existe uma canção, irmãos, que não sei se vocês conhecem, né? Aquela que seja meu universo, né? Que seja tudo que eu tenho, que sinto que tenho, que de manhã seja o primeiro pensamento, a luz da minha janela, não é isso? Que sejas meu universo, não é assim? É por aí, não é isso? Essa frase ela é muito profunda. Essa música fala de que Jesus seja o meu universo, que de manhã ele seja o meu primeiro pensamento. Nós vamos ver aqui que quando Maria Madalena lá foi para o túmulo, naquela manhã, e como em outras manhãs, Jesus era o primeiro pensamento dela. O texto fala que iniciava-se ali o dia. Eu imagino que ainda estava escuro ali. Então, Jesus morreu, mas ele continuava sendo o primeiro pensamento dela. Jesus era o primeiro pensamento daquela mulher. Talvez nós precisamos mudar nossas prioridades e olhar para Maria Madalena e entender isso. A fé precisa produzir algo em nós. Ela é morta. Aí eu sou da linha de Tiago. Eu tenho uma tendência para o lado de Tiago, quando ele fala que a nossa fé, sem nossas obras, essa fé que não produz nada, ela é morta. Eu tenho essa inclinação para entender um pouco o que o Tiago fala. Maria Madalena entendeu exatamente isso. A questão é, nossas prioridades precisam mudar. Jesus precisa ser o primeiro pensamento. E agradá-lo deve ser o nosso prazer. Aí eu coloquei aqui, trazer Jesus para o centro. Trazer Jesus para o centro. Respirar Jesus. Ouvir de Jesus. Falar dele. Desejar ser igual a ele. Ter intimidade com ele. Eu tive uma aula um pouco, vamos dizer assim, mais séria com os adolescentes na última aula, porque a gente conversou um pouco mais porque que existe tanta resistência entre os adolescentes e a igreja. E eu acho que o grande desafio como professores e como pais é mostrar para eles quem é Jesus e que eles possam ter experiências em conhecer a Jesus. Porque quando isso acontece, não é diferente com Maria Madalena como qualquer outro que teve uma experiência com Jesus. É impossível você não desejar estar na casa de Deus e estar perto dele. O que falta na igreja muitas vezes, meus irmãos, é você ter intimidade com Jesus. Às vezes nós colocamos Deus dentro de uma caixa e abrimos essa caixa nos domingos de manhã e à noite. E quando chega na segunda-feira, essa caixa é fechada. E essa caixa só vai abrir muitas vezes no domingo de manhã da semana seguinte ou no domingo à noite. Jesus não é o primeiro pensamento, né? Jesus não é o primeiro pensamento. Às vezes nós temos o nosso dia inteiro de tantas coisas que nós fazemos, nossos problemas, nossas prioridades, e nós nem lembramos desse Deus. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, porque quando nós temos um encontro real com Ele, e Ele passa a ser a prioridade da nossa vida, é impossível que a nossa vida não produza algo. É impossível.
Todas as pessoas que foram tocadas, as que tocaram Jesus, as suas vidas produziram algo. Pedro, então, nem se fala. Quantas vezes Pedro foi tocado por Jesus e foi um grande discípulo? Então eu vejo o seguinte, as pessoas falam sobre avivamento. Ah, um avivamento. As pessoas ficam esperando o Espírito Santo descer de novo aqui para que tudo possa se avivar. Irmãos, é obediência. Obedecer, obedecer e obedecer. E entender. Quem é esse Deus? O que esse Deus fez por mim e por você? Eu tive o prazer de contar meu testemunho para a equipe de louvor aqui em uma das nossas vigílias. Nós fazemos vigílias, irmãos. Nós oramos aqui. E eles tiveram a paciência de ouvir um pouco sobre isso. Entender por que você canta. Por que você vem para cá falar dele? Ok? O que você está fazendo aqui? Gratidão, irmãos. Gratidão. Entender como Maria Madalena, qual era a vida que você levava e onde Deus te colocou. Salmo 40, me colocou os pés sobre uma rocha e me colocou nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. É isso que você tem no seu coração. É isso que tem que te motivar a estar na igreja. E é isso que nós temos que mostrar para os nossos filhos. Ó quem é Deus. Ó o que Ele é capaz de fazer. Ó o que Ele fez na minha vida. Ó o que Ele fez por nós. Ó o que Ele está fazendo até hoje. Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. Ok? É impossível. É impossível você ter um encontro com Jesus e não produzir nada. Impossível. E se isso não acontece é porque nós precisamos ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Buscar Ele. Entender exatamente quem é Ele. Uma coisa interessante para nós aqui, sobre Maria Madalena. É que ela teve o olhar de Jesus. E esse mesmo olhar que Jesus teve para com ela, entendendo que ela necessitava de Jesus, nós precisamos ter também. Cristãos, um cristão significa um pequeno Cristo. Então, se Jesus ele foi capaz de olhar para alguém atormentado e levar uma palavra de esperança, nós, como seguidores e discípulos de Jesus, temos que fazer o mesmo. Será que você conhece alguém e você consegue lembrar de alguém agora que tem uma vida, talvez não igual a de Maria Madalena, mas uma vida atormentada, uma vida atribulada? Alguém que você olha e fala assim, puxa vida, essa pessoa como sofre? Isso não é vida. Só Deus na vida dela. Né? Só Deus te usando na vida dela. Só Deus usando você na vida dela. Eu lembro aqui, irmãos, eu começo a lembrar de pessoas aqui, não sei se você consegue lembrar também. E Deus, Ele quer usar você nisso. Jesus olhou de frente para essa mulher, que nos ensina tanto nessa manhã. Uma vida de entrega, sabe? Saber quem ela era, a vida que ela tinha, a vida que Jesus deu para ela, e uma devoção, uma dedicação total a Jesus. Precisamos levar isso para as outras pessoas. Uma grande definição que eu tenho de evangelismo é um mendigo que leva para outro mendigo, que fala para outro mendigo onde encontrou o pão. Então talvez você possa lembrar de alguém como Maria Madalena aqui. Não sei se existem Maria Madalenas aqui. Alguma coisa te atormenta, irmão. Jesus, Ele quer te levar para um lugar melhor. Jesus quer uma vida melhor para você. Amém? O crente não tem que andar atormentado. O crente não tem que andar atribulado. O crente não tem que andar preocupado, ansioso. Olhe para Jesus. Olhe quem Ele é, olhe o que Ele fez com você. Amém? Amém. Precisamos servir e agradar o nosso Deus. Precisamos servir e agradar o nosso Deus. Em sinal de obediência. Eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre o que acontece com a igreja hoje. O que tem que acontecer com a igreja hoje para que ela possa ser avivada? Avivamento. Perseguição. A igreja só cresce quando tem perseguição. Tá muito cômodo ser crente hoje. Até meio moda, né? Ah, você é crente? Ah, que legal, né? É. O povo tá precisando de uma cutucada. É o que eu exercício. Aí talvez alguém pergunte aqui, por que eu vim fazer na igreja hoje para ouvir uma palavra dessa? Irmãos, a palavra de Deus nunca mudou. A forma da palavra de Deus transformar pessoas nunca mudou.
Quando Pedro pregou e 3.000 pessoas foram transformadas ali, alcançadas, a palavra foi pura e simples. Arrependa dos seus pecados. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, ela, é o que nós chamamos de conversão, você está nessa direção. Você precisa ir nessa direção agora. E para isso tem que haver confronto. Eu concordo plenamente com o Fran. A igreja, ela está muito... A igreja hoje, brasileira e mundial, se fala muito em avivamento. Eu até estive lá na Califórnia lá, e vi alguns movimentos de avivamento, e o mover sobrenatural, e são ondas que vêm dos Estados Unidos para cá. Mas é superficial e isso nunca mudou. As pessoas precisam ser confrontadas pela palavra. Exatamente. Negou. Sim. Exatamente. É. A Bíblia, ela é maravilhosa e ela nos mostra o que realmente Deus se importa. Quando você pega lá em Apocalipse, ali no capítulo 3, onde você vai ver as cartas de Jesus para as igrejas, você vai encontrar todo tipo de igreja, né? Aqueles que eram muito ativos, que se achavam muito bons, mas que abandonaram o primeiro amor. Você vai encontrar aquelas igrejas luxuosas, que você pega lá em Laodiceia, que era famosa pelos colírios que produziam, águas quentes e águas frias, mas Deus falava que ela era morno e a vontade que Deus tinha era de vomitar. E você vai encontrar uma igreja chamada Filadélfia. Se você estudar um pouco mais sobre essa igreja, Filadélfia era uma igreja pequena. As pessoas de Filadélfia, elas não tinham o básico para sobreviver. Aquilo que era um alimento essencial, mínimo, para alguém sobreviver, e essa igreja ela não tinha. E de todas as igrejas que Jesus fala nas cartas, no final ele sempre fala, você abandonou o primeiro amor, você fez isso, volte para isso, acontece. E para essa igreja Jesus fala, permaneça, persevere. E aí você vê hoje em dia igrejas tão grandiosas e luxuosas, com tantas pessoas. E você entende, mas por que numa manhã como essa, ok, tudo bem, tem um feriado aí, por que a nossa igreja não está lotada? O evangelho nunca foi isso, irmãos. A Bíblia vai falar para nós sobre um remanescente fiel. Sabe o que é um remanescente? Sabe aquela luzinha que ela está ali, ó. É pouquinho, mas ela está lá, mas ela não apaga. As coisas vão apagando ao seu redor. Tudo vai ficando escuro, mas essas luzinhas elas não apagam. E são essas luzes que vão ficar acesas até Jesus voltar. Eu creio que nós somos esse remanescente. Não quero dizer para você que em igrejas grandiosas não existem essas luzes. Ok, nós temos que nos preocupar em ser esses remanescentes. Aquela luzinha que está acesa e que não vai apagar, não. Não vai apagar porque nós sabemos quem é Jesus. Ok? Assim como Maria Madalena, nós entregamos a nossa vida a esse Jesus. E somos gratos a Ele. E tudo aquilo que nós fazemos é por conta da nossa gratidão. Nada mais que isso. Sem querer nada de prosperidade, nada de receber em troca, nada de sobrenatural. Simplesmente gratidão. Então a igreja brasileira, eu acho que ela precisa ser confrontada. O que aconteceu na grande reforma protestante? Houve um grande confronto, irmãos. A palavra de Deus estava sendo distorcida e levada para um caminho totalmente longe daquilo que Jesus ele tinha colocado na sua palavra. E precisou haver um confronto para que houvesse uma mudança de direção. Então eu digo para você, eu concordo plenamente com o Fran e concordo plenamente com o Denis. O nosso coração, irmãos, precisa ser confrontado. Confrontado. Para que a gente possa mudar de direção. E a gente possa pegar a vida de Maria Madalena, assim como ela se entregou,
e que isso também possa ser produzido em nós. A salvação está dentro de nós, irmãos. A gratidão está aí dentro de nós. Mas muitas vezes nós nos acomodamos na igreja. Sim. Uhum. Essa palavra ela é muito profunda. A palavra amor ela é muito profunda. Tem uma definição que eu não sei o autor, que eu gosto muito. Diz o seguinte: o amor não é uma vítima das minhas emoções, mas é o fruto da minha vontade. O amor de Jesus, ele não tinha nada muito a ver com sentimento, mas teve a ver com decisão. Ele decidiu passar por aquilo por amor a nós. Em um momento ele quis que aquilo fosse passado dele para que ele não fizesse mais aquilo, que ele não passasse por aquilo, no Getsemane. Mas ele decidiu ir até o fim. A questão é que o nosso amor na igreja muitas vezes é um amor romântico. Nós cantamos muito isso muitas vezes, né? E temos que nos policiar em nossas canções. Um amor que fala de paixão, né? Que não é o meu ar, que eu respiro, que eu não consigo viver. Então, esse amor, irmã, eu concordo plenamente. Não tem nada a ver com o amor que a irmã está falando, né? Esse amor romântico. Mas é um amor de decisão. Ah, não é fácil. Irmãos, vocês não sabem como não é fácil estar no hospital de domingo muitas vezes. Vocês não sabem muitas vezes o cheiro que aquilo lá tem. O odor que aquilo lá é. A vontade muitas vezes é ir embora para casa. Mas é decisão. Foi o que eu decidi fazer, obedecer. É obediência. Então o amor é isso. Você pode amar alguém que você não se dá bem. Você pode amar alguém que te faz pecar. Você pode amar alguém que você não quer estar perto, que você quer estar longe, que você quer distância. Sabe por quê? Porque amor ele não é sentimento, amor é decisão. Eu decidi amar e pronto, foi o que Jesus fez por nós. Eu merecia que o Deus Todo-Poderoso fosse por uma cruz por mim? Claro que não. Foi fácil para ele estar ali? Não, ele sentiu as minhas dores. Né? E em Gálatas vai falar que a cruz era dele também, porque ele assumiu aquela cruz para ele. Então, é exatamente o que a irmã falou. Nós precisamos desse amor, despertar esse amor por nós. Só que esse amor já foi dado por nós. Ele nos amou primeiro. Então o que falta, na verdade, o que é? Demonstrar esse amor que eu já recebi. Esse amor que eu recebi, ele precisa ser levado para aqueles que não conhecem a Jesus. Eu falei para os irmãos aqui algumas vezes, né? Pessoas que, você está no hospital, estão andando atormentadas no corredor. Ore por mim, eu estou com a vida atormentada. Pessoas que estão lá assinando, lá, fazendo a assinatura lá da sua presença lá, e a pessoa está lá, ó, vem cá, vamos lá para o meu filho. Ó, quando você acabar aqui, vem aqui. As pessoas estão ansiosas pela palavra, irmãos. As pessoas estão sofrendo. Mas é interessante. Mas isso é o amor, né? Irmã, a vida cristã muitas vezes é assim. Quem assistiu aquele filme Prova de Fogo aqui? Muitos assistiram Prova de Fogo? Do bombeiro, da esposa, tal? Aquele livro Desafio de Amar? Chegou um momento, irmã, que tem muito a ver com o que você falou. Ele decidiu amar a esposa todos os dias. E cada dia ele tinha uma decisão de amar aquela esposa. Só que tudo que ele fazia por ela, ele era desprezado. Então, quanto mais ele fazia, mais desprezo ele recebia. E chegou um momento que ele não aguentou mais. Ele falou, pai, eu não aguento mais. Como pode alguém demonstrar tanto amor e receber tanto desprezo? E esse pai começou a caminhar para uma cruz, que estava num parque. E ele falou assim, é uma boa pergunta. Como pode alguém amar você tanto e ser tão desprezado? Foi exatamente o que Jesus fez por nós. E quando você decide amar alguém condicionalmente, irmã, você está entendendo exatamente o que é o cristianismo. Se você não está preparado ainda para poder
ser chocado com essas coisas, eu acho que a gente ainda não entendeu o que Jesus passou por nós. As pessoas, elas olham para aquele filme A Paixão de Cristo e falam, nossa, que filme duro, muito forte, nossa, que cenas marcantes. Tem um amigo meu que é presbítero e hoje formou pastor, que foi criticado numa das suas pregações porque colocou uma imagem de Jesus Cristo ensanguentado numa cruz. Irmão, é difícil realmente você olhar para aquela imagem e saber qual foi o preço do meio do seu pecado. É difícil. O que ele teve que passar para que eu pudesse ser perdoado de você. Então, o cristianismo é isso, irmão. Foi sua decisão em amar, em fazer por ele, independente do que ele fizer por você. Foi o que Jesus fez por você. Olhe para Jesus. Quando você for desprezado, você lembre, Jesus, ele foi desprezado e ele me amou. É isso que a Páscoa significa, não é isso? Você olhar para um cordeiro, lá em Isaías 53, né? Como ovelha muda, por matador ele foi, e pelas suas pisaduras somos sarados. Alguém inocente, sem culpa, que pagou um preço que não era dele. Eu acho que é exatamente isso, quando a gente não é, e eu vou falar para você, irmãos, Deus está permitindo que isso aconteça na sua vida, para que Deus possa produzir isso em você. Persevere, permaneça, não volte atrás, irmão, fique firme, amém? Glória pela sua vida, Jesus fez isso por você, amém? Então nós precisamos entender isso, irmãos, entender quem Jesus é, o que é a Páscoa. E essa Páscoa ela pode produzir algo além de chocolate. Ela pode produzir as boas novas do Evangelho. A gente pode falar desse Jesus para aqueles que não conhecem. Incondicionalmente. Prepare-se para o desprezo. Prepare-se para, talvez você tenha que dar outra face por ele. Prepare-se para qualquer outra coisa, irmão. Ele fez isso por mim e por você. Não esperando nada em troca. Amém? Essa é a palavra que eu trouxe para essa manhã. A cruz para nós ela tem um significado muito especial. A cruz, ela nos ensina obediência, sacrifício e entrega. Foi isso que Jesus fez. Ele foi obediente, sacrificou e se entregou. Amém? Esse é o nosso Jesus. E é por isso que nós cantamos. É por isso que nós estamos aqui para aprender dele. É por isso que nós louvamos a ele. Amém? É por isso que nós nos alegramos. É essa força que nos leva. Saber desse Deus. Tudo pode acabar, tudo pode... O mundo pode cair, irmãos. Ele permanece. Ele se entregou por mim e por você. Esse é o real sentido da Páscoa. Amém? Só que talvez existe parte de nós que ainda não se entregou a Jesus. Existe parte da nossa vida que ainda não está totalmente entregue a Jesus. A nossa conversão não foi... Talvez algumas partes da nossa vida precisam ser convertidas. Nós precisamos colocar Jesus no centro. Trazer ele para o centro. Ele possa ser o nosso primeiro pensamento. Amém? É isso. Deus abençoe. Glória a Deus.